a misericórdia de Deus sobre pessoas, né, comuns que experimentaram essa graça da misericórdia. Porque domingo passado a gente celebrou o Domingo da Misericórdia, né? Vamos entrar um pouco nessa misericórdia na prática, na nossa vida. Na hora da provação e na hora da dificuldade, na hora que a gente está vivendo uma coisa difícil, é muito difícil você experimentar o amor e a misericórdia de Deus nesses momentos. Porque dentro de uma dor, de um sofrimento, é difícil a gente aceitar que aquela dor, ela partiu de uma permissão. Não que, muitas vezes eu acho que Deus não queria aquela dor. Muitas vezes não, 100% das vezes, porque Deus ele não quer que a gente sofre. Isso é uma coisa que fez parte da misericórdia de Deus para mim, porque ele não quer, mas também passou pela permissão dele, porque um cabelo não cai da minha cabeça se ele não permitir. Então, assim, para mim foi difícil de acolher essa misericórdia, porque eu vivi muito cedo a dor, que foi a morte do meu pai. E eu era muito nova, então eu acho que eu não assimilei nada, né? Foi só um momento de dor muito grande para minha mãe. Meu irmão tinha 9 meses, ia fazer 3 anos. Então, assim, a minha caminhada de fé, ela é diária de poder experimentar e vivenciar essa misericórdia, porque lá atrás eu acreditei que Deus, ele me tirou meu pai, sabe? Deus, ele tirou isso e isso abalou muito minha família. Só, gente, que eu descobri que Deus, ele não tirou meu pai, sabe? Que ele não queria que eu vivesse isso, nem queria que a minha mãe vivesse essa dor que ela viveu. E só quando eu entendi que Deus me amava muito e que ele cuidou de mim e toda a minha família nesse tempo todo, é que eu consegui acolher essa misericórdia. Essa misericórdia de Deus na minha vida, esse que amor de Deus até na minha hoje, vida. né? Que me acolhe até hoje. Essa mudança, né, de aceitar a misericórdia, a gente tá descobrindo junto também. Eu tô falando porque eu tô vivendo junto com ela. Uhum. E de ver essa misericórdia agindo até hoje, né? Pelo mesmo motivo. E assim, mesmo na nossa história de casado, nas nossas cruzes, no lugar que é mais difícil pra gente, é ali que Deus acolhe a gente com a misericórdia dele, sabe? É na minha dor que eu descobri a misericórdia e o amor de Deus. E aí, quando você falava da cruz, eu pensei nisso, porque para eu conseguir acolher esse amor mais livre e mais aberto, eu precisei de passar por essa cruz. Eu passei por essa cruz. Precisou morrer. Eu precisei de deixar o peso, assim, de que Deus, ele me tirou, que Deus, ele não quis me dar, sabe? E eu vivi isso muito forte com a comunidade, porque a comunidade, ela tem esse chamado de reconciliação, e de reconciliação com a história. E os meninos sabem que eu fui para a França, e lá na França eu vivi uma cura muito grande. E o Renato, a gente estava conversando sobre isso essa semana. Você voltou lá da França doente. Você estava muito estranho quando você voltou. Eu vivi curas, eu vivi coisas tão intensas que para mim era difícil de deixar isso. Uma das imagens que eles tinham para mim, assim, na oração, é que eu carregava um sapato pesado e que eu não conseguia sair do lugar. E que para eu sair desse lugar, eu precisava de deixar o sapato. Eu que segurava o sapato, eu que segurava o peso. E poder descobrir esse amor e poder tirar isso do meu ombro, sabe? Me fez ser feliz, sabe? E abriu a porta da misericórdia para minha família inteira, sabe? A minha mãe, olhar para a história de vida da minha família, da minha mãe, e ver que minha mãe é feliz, que ela tem um casamento super legal hoje, sabe? Assim, a gente trilhou junto esse caminho de misericórdia, sabe? Um dia meu irmão... Eu gostaria até de partilhar com ele um dia como que ele viveu esse caminho de misericórdia também. E hoje, gente, eu tenho certeza que Deus, ele é tão fiel e ele vai do começo ao fim. Hoje a minha irmã está vivendo esse caminho de misericórdia lá, também num caminho completamente diferente do nosso caminho religioso, que a minha irmã, ela vai fazer os primeiros votos dela. Mas Deus, ele fez uma limpeza geral na família inteira, sabe? Ele age em todas as coisas. E de um modo específico com cada um, né? Igual você falou, eu queria conversar com o Dudu para ver como é que foi. Porque ele realmente tem uma dinâmica, eu falo isso direto aqui, ele tem uma dinâmica e uma pedagogia com cada um. Né? Com você foi dessa forma, e às vezes você precisa se afastar um pouco para entender, para poder ver, né? Enxergar a ação de Deus, mas o que você falou que mexeu muito é a questão da aceitação.
Quando você se depara... Porque a gente foge, né, velho? Isso aí é da gente. A gente tenta fugir o máximo que a gente pode do nosso eu, né? Das nossas misérias. Aquela música do Juninho Casimiro que fala, né? Do poço, né? Mas no fundo, o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Essa parte, né? O poço é fundo e a gente tem medo de encarar ele. Daí ele fala, né? Vai lá, chama sua verdade e vem aqui. E aí, onde eu falo assim, a verdade, que Jesus fala, né? A verdade vos libertará. É nesse sentido, sabe? Que eu acho que é não só na verdade, a verdade que foi revelada na Bíblia, em Jesus, mas qual que é a sua verdade? A galera acha que é só, não, a verdade foi que Jesus morreu na cruz, é um querigma e tudo aquilo. Não, mas qual que é a sua verdade? Ela que vai te libertar. Eu acho que é isso aí que você vive até hoje, né? Todo mundo que se está no caminho, né? Porque ainda estamos no processo, quando você se depara, você acha que já chegou no final, você vê que o seu limite agora é outro, né? Você passou um pouco daquela margem. Aquilo ali já não é mais um problema, né? Na verdade, você consegue enxergar a misericórdia e a glória de Deus ali. Mas aí vem outras lutas, porque é um processo, né? Aí a Mariola falava que era descascar a cebola. Você precisava de chegar no seu interior, assim, no meio, sabe? Você tinha que descascar todo. Tirando as camadas. E tirando as camadas. E é exatamente isso. E as coisas que são reveladas, a sua verdade, às vezes ela te machuca, porque às vezes são coisas que você tá guardando lá dentro, tem um tempão que você não quer nem mexer. E se deparar com elas é difícil. Mas o mais legal é que, vendo como aconteceu comigo, e acompanhando outras pessoas que vivem a mesma realidade, a verdade, às vezes, ela te machuca, mas ela te cura. Exato. Se você descobriu aquilo, se você descobriu o porquê, se você descobriu a sua verdade, assim, você sarou. Você vai... É um caminho, claro. É igual a gente... vocês também fizeram o ADI, né? ADI. Abordagem direta e consciente. E ela é muito isso, né? Porque ela é diferente de uma terapia convencional aí que você em conversa tem a abordagem também do inconsciente, mas não tem uma decodificação do problema ali, do registro. Né? Então, quando você consegue ver, enxergar e lidar com aquilo, você consegue decodificar também com coisas positivas, né? É onde que entra, eu falo assim, não, mas isso aqui aconteceu para quê? Para que eu pudesse mudar, mas isso aqui aconteceu e onde que eu vi a ação de Deus? E aquilo vai apagando, de certa forma, o sofrimento ali, onde você consegue voltar lá e enxergar a misericórdia. Você não enxerga mais a dor. Exatamente. Né? Você enxerga, Deus foi top aqui comigo, né? Não. Entendeu? Hoje, quando eu paro e olho a minha história, eu consigo agradecer. Eu sou muito grata a Deus pela minha história, pela minha família, por tudo que Ele construiu junto com a gente. Porque talvez eu tenho certeza que se a gente não tivesse vivido tudo que a gente viveu, talvez a gente não teria encontrado o amor de Deus do jeito que a gente encontrou hoje. Então, de um mal uma coisa muito difícil, de uma coisa muito ruim, Deus sempre vai tirar uma coisa muito boa. Então, o que eu tenho de Deus hoje, mesmo com essa parte difícil da minha vida, que foi difícil para toda a minha família, é difícil até para a família que minha mãe construiu depois, que tem reflexo até na minha irmã, por exemplo. Deus, ele tirou a vida. É como da cruz que brotou vida. Dessa cruz brotou a nossa vida. Dessa cruz brotou a nossa história, a nossa alegria. Eu falo que antes eu era uma pessoa deprimida, eu era uma pessoa triste, sabe? Eu lembro que todo Dia dos Pais... meu Deus, Dia dos Pais... Né? Gente, mas hoje eu não tenho isso. E é uma graça que de eu ver e receber de Deus, o meu Pai. E receber dele também a paternidade que eu não tive a oportunidade de ter vivido com meu pai, sabe? E de ver que era um homem que ele me amou muito, sabe? Então, assim, de ter gratidão mesmo, assim, pela história da minha vida, por tudo que eu pude vivenciar. Em especial, hoje, assim, muito com a minha mãe, porque eu sei que ela é uma pessoa que sofreu muito, sabe? Se tem uma pessoa que sofreu com essa história, essa pessoa foi minha mãe, sabe? E ver ela hoje feliz, pra mim, nossa, não tem preço, porque eu era muito presa, sabe? Na dor. Eu era muito presa de ficar triste, que minha mãe achava que minha mãe era triste, sabe? E ver minha mãe feliz hoje, ver
como que Deus agiu na nossa história, nossa, é a libertação mesmo, assim. Claro, a gente continuamos a nossa história, continuamos com outras cruzes. Igual eu falei, isso aí foi uma coisa que foi decodificada, aí daqui a pouco aparece outra que precisa cruz. Ser decodificada com o registro, né, ali com o amor de Deus. A esponjinha do amor, como a Dona Hilda falando, você tem que passar a esponjinha do amor. Eu falo porque quando ela faz um processo de libertação, por exemplo, ela fala assim, o filhinho, que você acaba de fazer, você tem que levar amor naquela área ali. Porque aquilo ali dói. Igual você falou, visitar aquela situação dói. Então, Jesus curou. E chega às vezes que chega a doer na carne. Eu falo assim, então você tem que levar o amor de Deus. Que o amor de Deus é a misericórdia, né? Que foi o que realmente aconteceu com ela na França, né? Que ela chegou a adoecer, de fato. Né? Porque é uma coisa muito profunda mesmo, que o corpo sente. Chega um momento que sente mesmo. É por isso que tem a depressão aí, que é o mal do século aí, e atinge o físico, né? Isso tem uma coisa que hoje é diferente para mim, por exemplo, porque antes, quando acontecia alguma coisa ruim, eu tinha muito medo, porque o que vai acontecer? Vai acontecer? O que Deus vai fazer? Não. E hoje o meu sentimento é de união com Deus mesmo, sabe? Quando eu tô diante de uma dificuldade, eu vou com Deus, eu vou agarrar com Ele, assim. Não, tipo, ai meu Deus, o que você vai fazer? Que desespero. Que eu era muito assim, sabe? Desesperada, com medo do que ia acontecer. E hoje eu tenho mais tranquilidade de viver as minhas dificuldades com Deus, assim. Sabe? De viver à espera, né? De viver à espera, exatamente. Teve uma fase do nosso casamento que para mim foi muito complicado, foi muito difícil. E eu falava assim, mas Deus, como é que vai ser isso? E ele falava assim, olha para mim, Fernanda. Olha para mim, Fernanda. E eu olhava para ele, na hora que eu olhava para ele, eu vi que tinha solução, sabe? Eu vi que Deus estava ali e que se ele venceu a morte, ele saiu da cruz. E a imagem que eu tinha era exatamente de Jesus na cruz, sabe? E aí eu fechava o olho e ficava vendo ele na cruz e falei assim, mas... Aí eu saía de lá tranquila, sabe? Eu saía de lá na certeza que se ele venceu a cruz, que é o meu problema de hoje, sabe?